Bom dia, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live rebelde de caráter bem especial. Hoje nós vamos conversar com a autora do livro A Ciência do Desconforto, livro que está em lançamento, na verdade em pré-lançamento, nem recebi o meu ainda, e estou muito animado de ter a oportunidade de ler esse livro da minha querida doutora Maíra Soliani, que foi palestrante da Jornada da Rebelião Saudável, né? Uma pessoa que teve a oportunidade de ter orientação direta do Dr. Jason Fung, um dos maiores especialistas em jejum que existe hoje na atualidade, e que é quem faz o prefácio. Ela já está aqui online. Muito bom. Estou ansioso para começar a leitura desse livro, que possivelmente será o próximo livro do Clube de Leitura. Doutora Maíra Soliani, quanto tempo? Tá conseguindo me ver, me ouvir? Tô te vendo, tô te ouvindo, sim. Sucesso! Então o corre deu certo. Obrigada, viu, Henrique, Que é pelo isso, querida? convite. Eu que agradeço o convite. Você de repente virou best-seller, aparecendo na TV e tudo mais, então eu que me sinto honrado Chique, de ter né? você por aqui. Muito chique, muito chique. Obrigada. E aí, Fiquei pessoal? muito feliz quando vi seu livro. Muito feliz e, assim, já comprei logo de primeira, principalmente porque eu queria uma edição autografada, né? A gente não se conhece pessoalmente ainda. Você Quem sabe em acredita? 2025 a gente não acaba se conhecendo, né? Verdade. Mas, mas assim, é uma honra ter a possibilidade de conversar e bater um papo com você sobre essa história da ciência do desconforto. Achei muito interessante o título, já é uma coisa que eu já bato muito nessa tecla, né? Que a gente vive muito confortável, Com né? certeza. Conta um pouquinho como foi que você chegou nesse contexto. Porque assim, a doutora Maíra era conhecida como a mulher do jejum, Sim, né? Que não deixa de ser um desconforto nos dias de exato. hoje, né? Exatamente. Conta pra gente como é que foi essa nova abordagem, né? E como você chegou nesse livro. Então, ó, quem for ler vai perceber que assim, tudo que eu sempre falei tá lá de uma maneira fácil, só que com uma mentalidade um pouco mais expandida. Por quê? Porque o jejum intermitente, ele é uma estratégia maravilhosa, é uma estratégia hormética, que vocês já vão saber mais sobre isso, o Henrique já sabe, mas a gente vai conversar. O jejum é uma estratégia muito ancestral, né? Que foi esquecida. Hoje em dia é um tabu por ser desconfortável dizer não para todo tipo de alimentação, de comida ultraprocessada que dá prazer momentâneo, mas que não faz bem e todo mundo já sabe disso. E aí, ao longo desse tempo de estratégia, de implementar na prática, com os meus pacientes reais, com os alunos do curso, eu fui percebendo que assim, o que será que acontece com as pessoas que viram a chave e conseguem melhorar a saúde? E qual é a diferença com as que não conseguem? E eu sou muito de por quê? Sabe aquele negócio de terapeuta, de ficar E perguntando por até, quê várias vezes até chegar lá até no chegar core. no âmago, né? Uhum. Exatamente. E aí eu fui por quê? E assim, errando muitas vezes na prática também com os pacientes. Vários que eu errava, eu falava assim, cara, por quê? Aí eu ia chegando e de repente eu percebi que no fundo o errar está ligado à mentalidade da pessoa, porque a pessoa que não está preparada para abraçar algum tipo de desconforto, para melhorar alguma questão que ela queira, não importa o quão boa seja a estratégia, não importa o quão bem intencionado esteja o profissional de saúde. E aí entra o nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, o médico, todos estão nessa, porque não importa o quanto você esteja de coração aberto para implementar uma estratégia que você sabe que funciona, que é excelente, que cabe como uma luva para a queixa do paciente. Não importa. Se o paciente não está com a mentalidade ajustada para entender o benefício que ele vai ter ao abraçar esse tipo de desconforto, que pode ser o jejum, pode ser a atividade física, pode ser abrir mão das telas para ir dormir mais cedo, pode ser desconectar mesmo, ter algum tipo de lazer que seja diferente do que dá prazer imediato com scroll, né, das telas, com Uhum. videogame, com tal. Abrir mão do conforto alimentar, das comfort foods que todo mundo bate na tecla, que todo mundo merece o tempo inteiro. Então, assim, tem várias estratégias que são muito boas, que estão disponíveis, que mesmo sendo ancestrais, a gente já gastou muito dinheiro com estudos atualizados para mostrar que elas funcionam, que no fundo não adiantam nada se o paciente não se sente seguro com tal.
né? Então tem paciente que ainda acha que carne vermelha dá câncer. E aí você vai lá e prescreve a dieta carnívora para ele. Cara, por melhor que seja para o intestino dele, para a doença autoimune dele, o paciente não tem a mentalidade ajustada para isso, ele se sente inseguro, ele acha que ele vai morrer porque a Sim, homocisteína sim. aumentou. Enfim. Então eu fui indo no porquê, e eu percebi que é a mentalidade. E aí o que eu quis fazer com esse livro? Eu quis mostrar o quão confortável a gente está, o preço disso, né? Então, no começo do livro eu falo muito sobre a crise do conforto. O que esse tipo de avanço tecnológico para facilitar a nossa vida tem trazido de custos que a gente muitas vezes não enxerga, porque num mundo estressado, distraído e muito conectado, a gente acaba ignorando Uhum, raciocinar e pensar de como era o passado. Então sim. eu passo muito tempo do livro mostrando como que a gente era antes e o que a gente pode fazer para não continuar nesse ritmo, porque se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai realmente uma hora ou outra fazer parte da estatística que é assustadora, né? A gente não para de ver estudos novos mostrando o declínio da sociedade moderna com as doenças crônicas. É Ou seja, a verdade. gente até vive mais, mas a gente vive mal, né? Então, Exato. foi basicamente essa minha motivação, é buscar o porquê e perceber que o problema é a mentalidade. E eu acho interessante, sabe, Maíra, falar um pouquinho dessa questão do conforto, porque o que a gente observa é que por que a gente tem essa vontade tão grande de ser confortável, né? O que é esse conforto todo que nós criamos para a gente, que acabou se tornando tendo a possibilidade da gente realmente ter mais tempo livre e outras coisas, mas jogou uma segunda moeda que é a gente ficar confortável demais. Nos nossos ancestrais, eles não eram confortáveis, eles procuravam o conforto que era justamente para poder, por exemplo, conseguir estar num local, imagina um caçador-coletor nômade, estar num local que tivesse comida, né, caça e um fornecimento de água. Por que eu vou sair desse lugar? E Tá abrigo, né? entendendo? Com Eu tenho um certeza. abrigo, tenho tudo isso. Por que eu vou sair desse lugar? Então, hoje, a gente criou uma situação tal que a gente tem caça, comida, né? A gente tem fornecimento de água, a gente tem o abrigo. E por que a gente vai sair daqui? Né? Então, a gente é muito confortável porque, evolutivamente, a gente foi selecionado para escolher o conforto. Exatamente. E hoje, infelizmente, a gente está precisando, a gente tá precisando criar zonas de desconforto para poder voltar um pouco, né? Eu estava falando para uma paciente ontem que é como se a gente estivesse saindo da praia e indo para uma ilha, vamos dizer assim, num nado de 10 quilômetros. A gente está no sexto quilômetro e a gente percebeu que deu M, entendeu? A gente não sabe o que fazer. Então, assim, não tem mais como voltar. Infelizmente, não tem. A gente não vai voltar todo mundo para as cavernas, todo mundo Eu virar acho felizmente. caçador-coletor, né? Sim, Não, não eu vai, falo isso no livro. né? Falo que felizmente a gente não Exato, tem. É bom, exato. sabe? A evolução trouxe. Sim. A gente foi ficando tão bom em resolver os problemas que a gente tinha no passado, que agora os problemas Hum, mudaram, mas os nossos hum, genes continuam os mesmos. Então, eu acho que por isso que eu acho tão bom poder escrever isso num livro, porque hoje em dia é tudo de consumo, é muito superficial, né? sim. O Instagram, as pessoas estão usando só para o prazer também, vendo que é engraçado, divertido, modelo É. TikTok. E aí acaba que a gente não tem um lugar onde a gente possa conversar de uma maneira um pouco mais profunda. Tem o YouTube, mas tem muita gente que não gosta do digital, né? Sim. E aí no livro a gente tem um pouco mais de tempo para falar assim, olha, os confortos, eles são bons, a gente gosta deles. Em rede social acaba que a gente fica muito taxado, né? Como, ai, masoquista, É, louco, só gosta de coisa difícil, a pessoa não deve comer porque ela fala de jejum, então ela não come o tempo inteiro, ela vive na banheira gelada e tal. Então acaba que fica tudo tão superficial e antagônico que é legal no livro. Eu aproveitei a oportunidade de poder falar e conversar com o leitor por um pouco mais de tempo. E eu falei justamente isso, porque o que eu percebo também é que quando a gente fala de coisas desconfortáveis, de como era no passado, existe muito preconceito e, ao mesmo tempo, uma revolta mesmo da pessoa falar assim, ah, mas eles morriam cedo e aquilo lá era um lixo e tal, tal, tal. Eu concordo, eu não gostaria, se me dessem a opção assim, ah, Maíra, você gostaria de voltar para o passado? Eu não. Eu acho que a gente nunca viveu em tempos tão maravilhosos e confortáveis. A gente tem a oportunidade de evoluir
com muitas outras coisas graças a todo esse Sem conforto que dúvida. a gente foi resolvendo. Só que tem um custo, então a gente precisa enxergar esse custo e aí buscar o desconforto voluntário mesmo, É. que é até o Cobra está falando aqui. Então, assim, é isso que eu trago no livro para mudar a mentalidade, mas não de um jeito muito superficial e antagônico, sabe? De ficar assim, é preto no branco, só vou escolher coisas desconfortáveis. Tem muita gente também que eu recebo, de paciente mesmo, que busca tanto desconforto físico, mas tanto. Então, assim, é muito banho frio, é muito esporte, é muito endurance, é muita restrição calórica, é muito jejum, é só dieta carnívora, é um monte de estímulos desconfortáveis numa dose excessiva que não é o caminho também, né? Então, às vezes, eu decepciono bastante pacientes quando eu falo, olha, não, tá jejum demais, pode parar. Não, tá restrição demais, precisa comer mais vezes. Então, assim, esse equilíbrio, a palavra equilíbrio é um problema hoje, né? É. Porque quando você emocionalmente vive na sua realidade, você não enxerga qual que é o problema. Uhum. Então, eu quis trazer no livro esse contraponto entre, sim, a gente precisa buscar momentos de descompressão, momentos de prazer, só que a gente precisa enxergar isso do jeito que esses confortos são, né? Então, por exemplo, com comida processada. Não dá para viver hoje em dia zero processado para o resto da vida. Esse é um plano que, para a maioria das pessoas, dá errado. E Sem dúvida. aí, essas expectativas muito altas em relação a planos impossíveis, elas frustram. E aí as pessoas vivem oscilando entre uma vida na esbórnia e uma vida monástica. E não é assim. A gente só precisa Uhum. enxergar e selecionar. Assim. Então, eu vou comer esse chocolate hoje porque eu sei que é doce, que é não sei o que, vai me dar prazer, é um momento que eu planejei, que eu escolhi, tá tudo bem, só que não dá para viver assim. E o que eu tento mostrar lá, que é a síndrome do eu mereço, é aquela pessoa que ela tá imersa num ciclo vicioso de péssimos hábitos em todas as categorias do básico que um ser humano precisa para o metabolismo funcionar sem ficar quebrado, né? A gente vive uma epidemia de metabolismo quebrado. Então, assim, a pessoa precisa perceber que ela está na síndrome do eu mereço, de, putz, dormir mal, eu mereço comer Sim. doce. Aí come doce o dia inteiro. Eu preciso de mais porque eu preciso trabalhar mais e tá chato e eu mereço. Mas eu tô cansada, eu mereço faltar na academia para dormir mais. Eu mereço assistir TV até meia-noite porque eu tive um dia difícil. E aí, Uhum. no final do dia, quando você soma, você fala: poxa, eu comi de 3 em 3 horas, foi comida processada, eu dormi menos do que eu poderia, eu fiquei mais tempo na tela do que eu gostaria, eu não cuidei da atividade física, fiquei o dia inteiro sentado com trabalho intelectual e eu não tive nenhum esforço físico porque nem a comida eu preparei, eu pedi pelo iFood. E isso, infelizmente, é a vida da maioria das pessoas e elas, quando a gente fala, e aquele negócio que eu te falei da mentalidade, você fala para uma pessoa que está nesse ciclo que ela precisa fazer alguma coisa do tipo se vira, encontra um tempo para se exercitar fisicamente, porque esse cérebro já não aguenta mais. Se a pessoa não tem a mentalidade certa, ela vai continuar achando que, nossa, esforço físico, eu estou frágil, eu não mereço mais estresse do que a minha vida comporta no momento. Então, essa questão da mentalidade, ela sempre entra como primeiro, porque apesar de toda a carga estressante que todo mundo vive, se você não está preparado e disposto a incluir um desconforto novo para sair dessa síndrome, você vai continuar nessa síndrome e o resultado a gente já sabe, né? Sim, sim. É. Então é Eu, bem isso. eu, eu achei interessante isso que você falou de ficar nessa oscilação entre esbórnia e vida monástica, né? Porque olha como é interessante e como a gente está revivendo essa questão. Tem um livro que foi escrito no começo do século passado chamado Caibalion, que é baseado na obra baseado nas leis de um sábio da antiguidade chamado Hermes Trismegistus. É coisa de 2.500 anos antes de Cristo. Tá entendendo? Então é que 5.000 anos, 4.000 anos atrás. E ele já falava que tudo na vida segue um ritmo e que oscila que nem um pêndulo. E a gente ainda não aprendeu. É, Em vez de oscilar entre a esbórnia e a vida monástica, a gente oscilar aqui mais pertinho.
né? exatamente. E é justamente o que você chamou de equilíbrio, que é uma palavra que hoje é uma palavra muito desgastada, porque todo mundo acha Sim, que equilíbrio é comer de tudo um pouco. Mas sim, depende, o equilíbrio para mim com relação a doce é comer o mínimo de doce possível. Mas para você que se controla bem com doce, mas já não se controla, sei lá, com álcool. Então, doce para você, o equilíbrio é de repente comer sem problema. Mas o álcool sim. você já tem que manter afastado. Então, a gente tem que escolher escolher não, desculpa. A gente tem que entender como a gente funciona e tentar encontrar esse ponto de equilíbrio de acordo com essas coisas que são estímulos ambientais nossos que liberam uma quantidade muito grande de dopamina, né? Você chega a comentar sobre dopamina no livro, Maíra? Eu não coloquei a palavra, assim, não Hum, fiquei colocando muito. Eu até vou falar um pouquinho, porque o meu objetivo com o livro é ser super palatável e acessível. Então, ótimo. falando Ótimo. sobre esse livro que você mencionou, que eu não li, não conheço, tem muito da mentalidade estoica lá. Sim, Tem muito, ótimo. muito mesmo. Só que eu não, em nenhum momento eu cito a palavra estoicismo. Aham. Porque eu quis ser bem acessível mesmo, porque eu acho que está faltando em português livros para a gente poder indicar que sejam acessíveis mesmo, tenham uma leitura com ritmo, e foi por isso que foi tão difícil escrever, porque Entendi. eu tenho doutorado muito mais fácil, assim, muito mesmo, muito mais fácil um doutorado onde a gente usa a nossa linguagem confortável de médico para Aham. médico, só citando estudos científicos com uma metodologia toda pronta que todo mundo tem É. conhecimento sobre o vocabulário específico. Então, assim, eu realmente me esforcei com isso. Eu não falo da dopamina especificamente, falo assim, eu falo, tá? Um pouquinho aparece a dopamina, mas eu não explico sobre Hum, neurotransmissores. Eu hum, explico muito mais da diferença entre comida de verdade, que, por exemplo, é lida como comida pelos nossos genes, pelo nosso metabolismo, versus a comida processada, que mexe com o nosso prazer. Por isso que é tão difícil se controlar com comida ultraprocessada. Eu até falo da grande questão aí que existe ainda entre profissionais de saúde, que é super cansativa, de profissionais que, assim, na minha opinião, não têm pacientes reais. Não é possível. Que dizem que não existe dependência alimentar. é. Né? Eu acho isso bizarro, acho isso uma luta ridícula. Eu detesto entrar em discussões. Internet Dois. nunca Dois. Eu entro, nunca porque entro. assim, não Nunca. tem como conversar com uma pessoa assim. Mas lá no livro eu trago bastante a diferença entre é óbvio que brócolis e carne moída não geram dependência alimentar. Então essa discussão é muito fútil em querer colocar na mesma categoria brócolis, feijão e carne versus pizza, brigadeiro e bis. Né? Todo mundo tem algum tipo de descontrole com comida ultraprocessada. E aí entra naquela seara de falar que é compulsão alimentar, que é super usado, mal usado, né? Quantas vezes eu recebo pacientes aqui falando, eu tenho compulsão alimentar tal. Aí você precisa, obviamente, tomar muito cuidado com esse termo, por quê? Porque é um distúrbio e a gente Uhum. precisa tratar de acordo e a abordagem é diferente. E aí, Sim. quando você dá um zoom nessa queixa do paciente, você vê que assim, não é compulsão alimentar, é só descontrole específico com algum tipo de alimento. Por exemplo, conta para mim, Henrique, qual é o seu? Eu gosto de falar vida real, porque os meus seguidores, os meus pacientes sabem muito dos Aham. meus. Até vou falar depois de você, mas conta pra gente, só pra pessoa que está assistindo entender o que a gente está falando. O meu problema é com doce. O meu problema é com doce. E Tá entendendo? Eu qual? costumo Conta pra dizer gente. A indústria qual, alimentícia vai especificamente escutar qual. propaganda aqui deles. Olha, não é um comportamento, não é um comportamento específico para um determinado tipo de doce, é um comportamento para doce. Ah, é? Doce Entendeu? em Vou dar geral. um exemplo, vou dar um exemplo bem cotidiano. Ontem a minha esposa se reuniu com umas amigas aqui em casa. Minha esposa está no puerpério, então a gente tem que estar com um bebezinho de três Sim, tô meses, né? sabendo, E aí ela se parabéns. reuniu com as amigas aqui em casa e mandou pedir um bolo, tá? Não foi bolo saudável, não foi bolo de farinha de O amêndoas bolo com xilitol, para nada as disso. amigas. Foi Não vamos bolo encher para o as saco das amigas amigas. mesmo. É isso O bolo aí. era uma delícia, o bolo, inclusive, por isso que eu vou dizer, porque é bolo de canela com cobertura de doce de leite. Você Ai, imagina a que situação. delícia. Você Maravilhoso. imagina. Sei. O bolo era tão fofo que é um negócio impressionante. Aí sentaram aqui e eu fiquei na minha, né? Me controlando, trabalhando aqui, fiz uma consulta, fiz outra. Aí teve uma paciente que faltou. Aí eu, bom, vou lá para fora para ficar conversando. Peguei uma xícarazinha de café, Ai, comecei a ai, ai. tomar. E elas, Café e com elas bolo falando do macio. bolo, né? E eu vou comer uma fatia.
Vou comer uma fatia óbvio. de bolo. Aí veja, eu tive uma época, Maíra, que eu era daqueles caras que se eu comesse uma fatia de bolo, eu ia comer a segunda e ia comer a terceira. Entendeu? Eu precisei de muito esforço e um período de restrição muito grande para dessensibilizar, Sim. desconforto mesmo, para Uhum. dessensibilizar as minhas papilas a ponto de eu comer uma fatia ou até mesmo menos do que a fatia, aquela fatia bem quase que você vê transparente e não precisar comer outra. Mas o bolo era tão gostoso que eu tive que sair de perto do bolo para não comer a segunda fatia. Tá Sim. entendendo? Então, isso é uma coisa que é muito característica. Eu costumo dizer, você falou em dependência alimentar. E eu não quero lhe contradizer, até porque eu não acredito o contrário, mas eu acho Aham. que não existe dependência alimentar, existe dependência de porcaria. Sim, Porque comida não exatamente dá isso. dependência, Exato. É né? isso que eu falo no É isso que livro eu de uma maneira penso. clara e todo mundo enxerga, sabe, Henrique? É. Eu até tô rindo porque tem a papelaria Corujita aqui, o perfil dela. Tá falando, ah, doutora Maíra, eu já sei, é Doritos. Porque eu sempre falo disso, entendeu? Porque, por exemplo, Doritos faz um tempo que eu não como, por quê? Porque eu sei que quando eu como a primeira mordida, vai até o fundo do saco, não importa o tamanho do saco. Com doce, eu sou com pão de. Eu tenho coisas específicas, assim, Ah, porque uma certo. barra de chocolate não me emociona. Então eu consigo ver a pessoa comer, e aí não adianta eu falar assim, nossa, ela é forte, olha pro chocolate. Cara, chocolate não é. Agora, pão de mel, sentir aquele cheiro de especiarias, cara, socorro, eu não consigo. Pão de mel não dá. Então, assim, requer um grande estudo primeiro, assim, para você separar o joio do trigo, porque Exato. hoje a desinformação atrapalha muito. Aí a pessoa vê tudo misturado e ela acha que ela não tem controle porque ela mistura tudo. A pessoa coloca o pão de mel, o Doritos, com a carne moída e o brócolis no meio. Aí ela fala: É. putz, eu tenho descontrole alimentar porque eu tenho compulsão por comida. Aí você vai ver, não é por comida, você tem por ultraprocessados, por uma combinação entre açúcar e gordura que é a mais irresistível para o cérebro humano. Não existe na Uhum. natureza essa combinação. Então, quando a gente começa a separar, daí fica mais fácil de criar estratégias que variam entre as pessoas, porque, por exemplo, para Uhum. você é o bolo de canela com doce de leite. Eu com doce de leite eu canso um pouco, então graças a Deus esse também não é um problema. Eu não tenho, se eu olhar um pote de doce de leite lá da Havana, para mim tá tudo Não bem. faz diferença. Agora, pelo amor de Deus, um pão de mel, socorro. Então, assim, cada um pode criar, quando a gente tem essa separação clara entre ultraprocessado e açúcar com trigo, você entende que isso não pode entrar na mesma categoria da carne moída com a salada. Então aí fica fácil você criar estratégias para não cair na própria armadilha desses alimentos que não foram feitos para a gente ter moderação, que eu detesto essa palavra. Então, assim, não dá para eu falar, Henrique, você pode ter moderação com o bolo, você teve porque você tem muito tempo de, obviamente, né? A É, gente precisa de maturidade para claro, entender as estratégias que claro. funcionam. Então, você testando, você foi percebendo que, cara, isso é uma armadilha para mim. Eu preciso colocar força e atenção quando eu decido comer com Exatamente. consciência e não distraído. Que uma coisa é você fala assim, ah, é online, amor, traz um pedaço aí para mim. Aí você tá lá atendendo e come uns pedaços. Não, não pode, Né? né? A gente E, precisa prestar e- e atenção. precisa prestar atenção na gente mesmo e entender, e isso é uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo, porque desde 2018 que eu percebi isso, sabe? Até 2018 a minha história era tentar comer com moderação e falhava miseravelmente. De 2018 Exatamente. para cá que eu entendi que só a restrição ia me ajudar. E aí, o que foi que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber em mim quais são os gatilhos orgânicos e mentais que me fazem cair na compulsão. Sim, Então, quando eu estou nessa situação, nesses estados específicos, eu faço terapia desde 2019, sabe? Eu tento me conhecer o máximo possível. O que é que acontece? Eu já tenho uma certa noção, não acerto sempre, mas tenho uma certa noção de como é que eu estou que me leva à compulsão sim. ou que me leva a comer demais. Ontem eu não estava, por isso eu me dei essa permissão, Sim. entendeu? Então tem É que ficar muito ligado exatamente nisso. com álcool, todo mundo entende, né? Eu tô rindo porque a minha sogra tá assistindo a Ah, gente, olha que chique. legal. E ela acabou de falar: Nossa, eu não sabia, você também ama pão de mel, é minha perdição da vida. Ah,
Pois é, então ela está descobrindo agora. Não me dê pão de mel de aniversário. Então, assim, o que você está trazendo aqui é maravilhoso e é justamente assim, o auxílio profissional das pessoas que têm essa queda nos gatilhos é super importante. A gente vai amadurecendo, assim. E, obviamente, que no meu livro, gente, eu não falo nada disso com tanta profundidade, mas o que eu percebi é que a indústria confundiu. É bom para a indústria, um consumidor Uhum. confuso continua Sim. comprando. Então, assim, a indústria confundiu a gente num grau tão profundo que hoje em dia isso não é claro, essa divisão que a gente está falando. Então, por exemplo, para um paciente que tem um gatilho de toda noite atacar o pote de sorvete no freezer, cara, para você, você não tem compulsão alimentar, você tem descontrole alimentar com o pote de sorvete. É muito, muito importante você primeiro tirar o seu diagnóstico, que todo mundo quer CID, né? Você não tem compulsão alimentar, você tem descontrole com sorvete. Então aí, enxergando um problema menor e mais específico, fica fácil você desenvolver uma estratégia eficiente para resolver esse problema de verdade. Então, assim, por que você busca o sorvete? Esse é um grau um pouco mais profundo, mas assim, Sim. o Sim. inicial, o simples é assim, se eu tenho descontrole com sorvete e eu me descontrolo justamente com ele que está no meu próprio freezer, que tal não facilitar um hábito que você quer melhorar? Né? Então, assim, você não vai comprar mais o sorvete porque você sabe que toda noite, quando todo mundo vai dormir, todo o seu estresse e sua frustração do dia vem na síndrome do eu mereço, aquele pote que eu gosto tanto que está no freezer. Então, você não pode comprar. Eu sempre falo para os meus pacientes, você até vai me ver na bate de latte. Inclusive, eu até vou falar um pouco da bate de latte daqui a pouco. Mas assim, você até vai me ver na bate de latte tomando um sorvete de pistache. Agora, assim, comprar um sorvete e ter no meu freezer já é um plano que, assim, eu não faço isso comigo mesma já faz um tempo. Não É vale a dormir com o pena. inimigo, né? Exatamente. E isso é uma escolha consciente. Agora, depois que você começa a comer o sorvete, ele está na sua frente, cara, aí não dá mais, entendeu? Até dá, mas requer muita força, como você descreveu aí de como você fez com o bolo. Sim, E aí sim. aqui tem gente falando que adora bate de latte também. Gente, eu sempre falei da bate como um exemplo porque eu dificultei os meus acessos. Então, assim, sorvete em geral não é para comer. Quando eu quero um sorvete, que seja o melhor. Na minha opinião, no Brasil, eu já fui várias vezes para a Itália. Na minha opinião, bate de latte ganhava de longe. Vocês viram que eu falei no passado, né? Porque eu acho que agora eles se adaptaram ao paladar louco brasileiro e eles estão sem noção com a quantidade de açúcar e Uhum. nem isso eu tô aguentando É. mais. Tá bizarro. Outro dia eu fui lá, gente, e quando eu vou, o que que eu faço? Moderação entra aí. O meu prazer com o pote P, o pote M e o pote G é igual. A vontade de querer comer mais continua, mesmo que eu peço G. Então eu peço P, porque não vai fazer diferença. Quando termina, eu fico com aquele, ai, nossa, queria mais. Mas acabou, e eu não vou voltar na fila. Então, E esse tipo de tem uma raciocínio fila grande, faz. né? Essa é outra coisa Exato, boa. exatamente. Mas assim, eu fui comprar, aí eu olhei pro caixa e falei, moça, vocês estão perdendo a noção, né? Tinha lá a casquinha com pistache dentro, com pistache por fora, e aí você põe o sorvete, e aí você põe a calda de Sim. pistache com. Gente, pelo amor do santo pai, 2.000 calorias num negócio sem noção, entendeu? Então eu acho que até eles se perderam, porque o sorvete era bom, ele tem matérias-primas premium Uhum. e faz diferença. Uhum. Mas, cara, sem noção a quantidade de açúcar, eles estão se perdendo total. Então, assim, a gente está se perdendo no eu mereço, quando a gente escolhe comer alguma coisa que tenha doce, gente, dá para não perder a noção, né? Você quer um cappuccino? Cara, toma um sorvete de cappuccino. A Gisele tá falando aqui, só o sorvete deles já basta. Concordo, Gisele. É uma delícia. Você pega o de Sim, leite, sim. tá ótimo, né? A gente tá falando sobre saúde, dando dicas sobre sorvete. Mas é esse sentido que a gente precisa tirar um pouco da culpa, porque o que eu vejo hoje em rede, né? É assim, nossa, a pessoa perfeita se vendendo lá para você ser perfeito e nunca furar, nunca fazer nada de errado. E aí, no dia que você vai furar, você lembra da pessoa perfeita, você se sente uma droga, e você acha que você é estranho, e você acha que você é anormal por gostar de açúcar, porque o que você vê nas redes é que ninguém gosta de açúcar, porque como ele faz mal, ninguém come. É. Não é assim, entendeu? E aí, no livro, eu falo um pouco dessa parte ancestral, do quanto o açúcar representa segurança.
ela no passado era a garantia de sobrevivência. O nosso cérebro não é burro, a gente sobreviveu. A gente está aqui porque a gente sabia identificar na natureza o que era doce, era seguro, era bom. E quando a gente comia bastante, a gente armazenava esse excesso de frutose, transformava em gordura e guardava para o inverno, para a seca, para o dia que a gente virasse capturado pela tribo oposta. A gente tinha uma função em acumular gordura no fígado. E a gente usava rápido. Os animais na natureza livre, longe das civilizações, né, que não estão próximos da cidade grande, os animais ainda usam essa sazonalidade como forma de sobrevivência. O Henrique sabe muito bem disso. Numa das aulas dele, que eu já pude ter o privilégio de assistir, porque o Henrique é muito didático, para quem nunca viu, o Henrique deu uma aula sobre frutose e ele fala, inclusive do Richard Johnson, que eu cito bastante no meu livro, ele fala sobre essas funções ancestrais da frutose e como a gente ter se adaptado a isso nos trouxe até aqui. Então, quando você vai ver o sorvete, em vez de ficar culpado, eu mereço também. Já estou fazendo tudo errado, sou um ser humano quebrado, então aí agora vai todo o sorvete da Bate de Latte lá com tudo, qualquer coisa de pistache, até não poder mais. Se você tira a culpa e falar assim, cara, eu gosto de açúcar porque é bom. A minha filha veio falar, mamãe, eu queria ser igual ao papai, ele não gosta de açúcar. Eu falei, filha, eu também queria ser igual a ele, mas eu não sou e eu gosto e é gostoso mesmo. Ela falou assim, mãe, eu preciso parar de gostar. Eu falei, filha, não tem jeito. Quando você estava na minha barriga, eu comi um monte de pão de mel. Eu comprei pão de mel para dar de presente para as pessoas que me recebiam no hospital. E aí, baby blues, sobrou pão de mel, ninguém ia me visitar porque eu moro no interior e eu sou paulistana. Eu fiquei um tempo solitária lá com a minha filha e eu sofri um pouco mesmo no pós-parto e eu tinha os pães de mel para acessar nos meus momentos de tristeza. De julgar você por isso. Exatamente. De jeito nenhum. E aí eu falei, filha, você, quando eu te amamentava, você comia bastante açúcar indiretamente, você comia bastante pão de mel, então ela é super do doce. E aí eu falei com ela, falei, filha, não tem como, assim, a gente gosta porque a gente gosta, a maioria dos seres humanos gosta, você não precisa se sentir culpado por isso. Agora, não é porque você gosta, ela tem uma amiguinha que todo dia leva Nutella de lanche. Falei, filha, 0% de dó. Não, simplesmente não. Você não vai fazer isso porque não faz bem para a saúde, você vai engordar, vai te fazer mal. Tem muitas crianças obesas, justamente porque os pais, eles confundem esse tipo de não como um desconforto que faz mal versus um desconforto que vale super a pena. E, de novo, mentalidade. Um pai não vai fazer mal para o filho de propósito. A mãe dessa criança que dá Nutella para ela, a mãe não tá falando assim, filha, vou te dar Nutella todos os dias para você ter síndrome metabólica, cárie e problemas com comportamento no futuro. Não é isso. Um pai nunca faz isso de propósito. Agora você que é pai sabe, a gente ama esses seres humanos mais do que tudo na nossa vida. É a questão da mentalidade. Então, assim, se um pai sabe, vamos lá, vacina, todo mundo entende que, poxa, poliomielite, vamos lá, não pode falar dessa palavra mais, eu esqueci esse exemplo, não pode mais falar em rede social, vira problema político, mas enfim, todo pai que se preocupa com a criança sabe que a criança vai ter dor com a injeção. Sim. Vamos supor um antibiótico, precisa pegar a veia para dar antibiótico na veia no hospital. Pronto, mudei de exemplo. Todo pai sabe que a criança vai sentir dor na hora de pegar a veia para colher o exame. Só que, poxa, é um desconforto que vale a pena, né? Sim. E aí, os pais não conseguem transportar esse investimento a longo prazo com falar não para açúcar o tempo todo, né? E a gente precisa ter essa noção clara que sim, é gostoso. Sim, o seu filho gosta de Nutella porque você também gosta de Nutella, porque é gostoso. A Nutella, ela tá presa num pote com chave no supermercado de atacadão lá de varejo, que às vezes eu vou lá comprar coisa. Não fazem isso com a alface, nem com a carne moída. Por quê? Porque não dá descontrole, né? Então, assim, o seu filho gosta de Nutella? Sim, ele é normal, ele gosta de Nutella porque eu também gosto e é gostoso. Agora, não é porque o seu filho gosta que essa é uma estratégia adequada para ele comer todo dia. Você não vai agradar o seu filho com doce o dia inteiro, porque vai fazer mal para ele. Não é à toa que as crianças estão tendo doenças de adulto. Sim. E eu também falo isso no livro como uma crise. Então aí, assim, a mentalidade entra como um ponto-chave aqui. Se você não entender os benefícios do desconforto, você não vai colocar desconforto nem para sua família e nem para sua própria vida. E
aí sempre vai parar nela, sabe? Então, por isso que eu assim, aprofundei muito em entender o que a gente ganha buscando esse desconforto, só que tirando a culpa e Sim. trocando a culpa por curiosidade. Então, assim, poxa, a pessoa não tem problema com doce, mas ela tem problema com álcool. Se ela tem problema com álcool, que tal, num dia que ela está estressada, ela não merecer o álcool, É. né? Já é um movimento que começa a gerar uma mudança positiva. Por quê? Poxa, não é porque eu estou estressado que eu mereço mais álcool para minha saúde. E esse Exato. tipo de mentalidade vai fazendo diferença, né? Então, Sim, eu achei que sim. era uma coisa legal da gente colocar, e é por isso que eu não fiquei só no jejum. O jejum é um capítulo só do meu livro. E o jejum também exige uma boa mentalidade. Eu queria só comentar uma coisa que você falou, Maíra, dessa, que é uma realidade de conforto também de hoje, que são essas mídias sociais, e aonde as pessoas que aparecem nas mídias sociais são perfeitas. Isso. Sabe? Assim, na hora que você falou, me veio à cabeça diversas pessoas. Não só pessoas do ponto de vista sei lá, de atores e atrizes que aparecem pregando de perfeitos, mas até mesmo na nossa área, médicos e influenciadores que aparecem na rede e você fica, mas eu faço low carb em viagem, eu faço low carb na minha vida toda, eu não tenho escapulido. Então, gente, isso não existe. Essas pessoas. É porque, assim, na rede social, a gente só mostra o que as pessoas querem ver. A gente não mostra o que as pessoas não querem ver. Então, uma coisa que eu pratico, e isso para mim é um desconforto, porque muitas dessas pessoas acabam tendo um conteúdo interessante que você deixa de ganhar ou perde, porque eu pratico o chamado unfollow terapêutico. Vez Sim, que legal. vez por outra, eu vou na minha lista de pessoas que eu estou seguindo e olho assim, não, esse aqui, por que eu estou seguindo essa pessoa? Mas ele publica uma vez a cada semana ou a cada mês uma coisa que é interessante. Não me interessa, porque 99% das publicações dele é o senhor perfeitinho. Sim, Tá entendendo? cansativo, né? É cansativo, e outra, é cansativo e frustrante, porque você olha para a Uhum. pessoa e mesmo que você seja a pessoa acaba se contaminando com aquilo ali, achando que você é inferior, que você não vale a pena, essa coisa toda. Tá Sim, entendendo? Então, com certeza. independente disso, eu prefiro não seguir. E aí, o que acontece é que o número de seguidor, de quem eu sigo está diminuindo cada vez mais. Eu vou afunilando para deixar só as pessoas que contribuem alguma coisa com aquilo que eu estou querendo. Com Né? certeza. Então, eu acho importante essa questão também. A mídia social tomou um espaço muito grande da nossa vida e ela também é um fator. Eu acho que você deve comentar sobre mídia social no livro também, né? Sim, é super editado, tem um. Tá com delay, vocês estão conseguindo me ouvir? Tô te escutando bem. Ah, então Tô te escutando bem. tá bom. Tem um capítulo meu que chama Desacelere. Esse é o Hum, capítulo que foi mais difícil para eu escrever, porque assim, eu sou super acelerada do ponto de vista de fazer. Então, assim, é muito difícil. E escrever foi uma lição para mim, porque já eram coisas que eu já fazia, né? A maior lição para mim do perigo, do jeito que a gente está lidando com tecnologia, foi julho. Eu não sei, eu tenho um problema com data, eu não sei se foi há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás, mas eu sei que o sinal de alerta para mim foi, eu sempre estudei isso, o papel das mídias, o papel de desconectar, então, muito legal escrever esse capítulo, eu já sabia. Só que, quando você junta tudo e começa a refletir, dá um pouco mais de desespero. E aí, teve um período aí que eu usava muito filtro do Instagram. Eu hum, nunca usei filtro que me deformasse, assim, eu nunca usei filtro que aumentasse minha. Nada, ele só, tipo, dava uma carinha melhor, né? Então vamos lá. E aí eu usava muito filtro e eu não percebia que isso tinha um impacto sobre mim. Ah, estão perguntando o nome do meu livro, ó. Chama A Ciência do Desconforto, tá, gente? Já tá em Kindle e já tá nas livrarias. Então, desculpa, eu tô interrompendo só porque eu tô lendo os comentários né, enquanto isso. Mas, eu também afim, já ia interromper. Podia até ter colocado o título da live, né? Acabei não não, colocando. depois a gente coloca. Depois a gente Mas coloca. aí, o que aconteceu? Eu comecei a usar filtro desde o começo do Instagram. Se você voltar lá no fundo, eu só usava filtro. Era um Uhum, filtro discreto, mas assim, era como se eu tivesse me maquiado. entendi. E aí, eu não percebia que isso era um problema, porque eu não usava filtros que me deixassem diferente, muito diferente.
E aí, o que aconteceu? Eu comecei, primeiro eu não percebi que era esse problema, mas aí o pessoal da mídia, do social media aqui, ele falava assim, ó, eu preciso que você grave aí, grava rapidinho pra mim. Daí eu tentava gravar no vídeo do celular mesmo, só que do vídeo normal. E eu não percebia que era isso, mas eu não achava que ficava, eu não conseguia gravar. E eu apagava, apagava, apagava. Isso levou um tempo, assim, e aí eu gravava no vídeo do consultório, não gostava, não gostava, aí eu apagava de novo, tá? Eu não sabia o que era. E aí eu ia me maquiar assim, eu não gostava muito. Sabe quando você olhava pro espelho e falava, cara, não tô feliz, tá estranho, não tá bom, não tá bom. Demorou muito tempo. Aí teve um dia fatídico, assim, que eles falaram, cara, você precisa gravar agora, grava pra mim. Eu comecei a ficar irritada, não gravava. Aí eu peguei os stories, coloquei o filtro que eu queria, gravei em 30 segundos. Eu falei assim, meu, é o filtro. É isso que tá acontecendo comigo. Eu que sempre estudei, sempre me preocupei com as crianças, de não deixar eles com tela. Meus filhos têm 7, 8 anos, é difícil, mas enfim, é uma Uhum. luta diária. Sim. E aí, quando eu me liguei, eu falei, gente, é o efeito do filtro. Depois desse dia, eu nunca mais usei filtro na vida, assim, não tem nenhum conteúdo meu que tenha filtro. E aí, eu percebi o perigo, porque não adianta saber sobre. A gente tá, assim, suscetível ao efeito das telas sem perceber, né? Então, começou a afetar a maneira com a qual eu me enxergava. Eu achei isso, assim, uma viagem. E aí eu fiquei muito mais assim vigilante. A minha filha, eu tenho filha mulher, né? E aí eu comecei a estudar mais sobre o efeito das telas em crianças. E aí tem aquele livro Geração Ansiosa, que para quem me segue, Excelente, nossa, eu excelente livro. vivo indicando porque ele é incrível. Eu cito esse livro lá no meu livro. Inclusive, o meu livro tem muitas indicações de vários livros relacionados à saúde que mudaram a minha vida. Estão Legal, todos lá, legal. referenciados. Então, assim, as telas, por mais que você entenda e saiba o perigo delas, elas realmente mudam até o funcionamento do nosso cérebro, Sim. né? Tem aquele online brain que eu cito no livro, que são as mudanças que a tecnologia está fazendo na nossa capacidade cerebral de lidar com problemas e coisas. Então a gente perdeu muito da localização espacial, porque a gente deixa o GPS para se localizar. A Uhum. gente perdeu a nossa capacidade de foco e atenção. Tem uma seguidora sua que acabou de falar aqui, não consigo ler um livro, porque é muito acelerada e tal. Por quê? Você tem relógio smart. Esse relógio fica o tempo inteiro apitando. Tem paciente Apitando ou aqui vibrando, é. que eu fico chocada. A pessoa tem o diagnóstico de TDAH e ela não melhora com remédios. E aí, em 30 segundos da consulta, tocou 5 vezes o relógio. Não tem como dar Não tem certo uma como, vida não tem assim, como, entendeu? E não aí tem a como. pessoa se sente doente, com o É. CID, ela está disposta a tomar uma medicação com vários efeitos colaterais, só que ela não tem nenhum tipo de abertura para falar assim, joga essa porcaria no lixo ou desativa todas as notificações Isso. para transformar um Pronto. smartwatch num relógio. É para É isso isso aí. que você usa, para olhar as horas, É isso né? aí. É o que eu faço, é o que eu faço com o meu. Eu só tenho notificação, Maíra, da minha mãe e do meu pai, que são duas pessoas idosas, e dos meus dois filhos e da minha esposa. Pronto. É a única coisa que vibra. Quando vibra, eu sei que eu tenho que olhar. Por quê? Porque são pessoas importantes para mim. Todas as outras notificações, paciente, telemarketing, telefone, aplicativo, Destrói a nada nossa vida. aparece no meu celular, Exatamente. porque eu quero paz de espírito e tranquilidade. E tem algumas coisas que são desconfortáveis. Por exemplo, se você tirar a cor do seu celular, você deixar em preto e branco. Ajuda bastante. Gente, ajuda pra caramba. Você perde o interesse de boa parte das coisas que você clicaria. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa entender, tirar a culpa, entendeu? Não é culpa sua. Ele foi feito para isso. É. Quem trabalha no Vale do Silício usa a dopamina como norte para ver se o produto é bom ou Sim, ruim. sim. Então, assim, eu já estudei bastante isso. Eles foram feitos para a gente não resistir. Foi feito para você ficar horas scrolling down. Não é porque Uhum. você tem problema, que você é fraco, não é que você tem TDAH. Enquanto você não tirar todos esses estímulos que quebram o seu foco para qualquer coisa, você não pode se diagnosticar com problema de foco e atenção. Se você tem um celular que bipa a cada 30 segundos porque chegou um e-mail, gente, desativar a notificação é muito mais barato para você ver se você realmente tem esse diagnóstico
do que primeiro relevância. tomar remédio. E eu não tô falando que não é para tomar, tá? Tem Sim, indicações claro, bem claro. pontuais. Só que a crise do negócio todo é mais fácil para a pessoa, é mesmo mais fácil você tomar uma pílula do que parar de ter notificação no celular, no relógio. Cada vez que chega um WhatsApp, você achar que assim, cara, eu Se preciso eu não responder agora, responder, vai. senão vou morrer. Não. E aí a gente tá com uma dificuldade gigantesca de focar. Então, assim, quando eu comecei a escrever o livro, eu agradeci a Deus por ter foco, porque isso é uma coisa que tem muito pouco. Se concentrar num negócio e aprofundar nisso é um desafio gigantesco nos dias de hoje. Escrever um livro é o negócio mais desconfortável que tem na face da Terra, em todos os passos, né? Até no passo de pós-lançamento, eu nem conto para vocês, porque a gente edita rede social, a gente não coloca o que acontece, a gente só coloca o que interessa, é óbvio, para ser legal, né, Claro. gente? Porque ninguém quer ver reclamação dos outros, já chega a nossa vida. Então, assim, entender o quanto essas telas são ótimas. Então, sim, é muito bom não ter que ir no banco para pagar conta, é Sem ótimo. dúvida. É muito bom conversar com uma pessoa. Eu morei fora, né, na época do intercâmbio, na época que a gente mandava um e-mail, quando conectava no discador e mandava carta ainda. É muito bom você poder ter uma mensagem de vídeo do seu filho quando você está viajando ao trabalho. Então, assim, não estou falando que é para a gente voltar para o passado de novo, voltar para a caverna. É ótimo. Só que o preço do ótimo tem um preço que você precisa ter bem claro para ser muito criterioso com o tipo de conforto que você inclui na sua vida. Então, Perfeito. é confortável inteligência artificial? Super. Poupa tempo para várias coisas? Super. Só que as pessoas já tinham parado de aprender a escrever porque tem o autocorretor. Aí elas pararam de aprender a fazer textos grandes, porque hoje em dia é Twitter e comentário de post. E aí, agora, elas também não precisam pensar. O computador faz isso por elas. Então, assim, é um conforto maravilhoso. Só que se você delegar tudo que você poderia fazer, mas tem preguiça, porque tem um computador que faz para você por menos tempo, você vai chegar num nível que realmente a máquina está te dominando. Né? Eu estava pensando nisso ontem no trânsito em São Paulo. Eu estava obedecendo o computador de rota. Isso é bom, é ótimo, porque ele me achou uma rota mais simples e eu consegui chegar a tempo de atender o meu paciente da manhã em tempo. Ao mesmo tempo, eu não sei se naquele momento, se fosse um cara lá que estivesse comandando as operações do Waze, eu estava obedecendo o computador. Se ele quisesse que eu fosse passar por uma rota que não era boa, hoje em dia a gente é comandado, né? Então Sim. precisa pensar muito antes de incorporar uma facilidade na sua vida. Então, por exemplo, aplicativo de entrega de comida. Eu não tenho, eu passei a pandemia inteira sem ter nenhum aplicativo de entrega. Por que eu vou facilitar um negócio que depois fica difícil dizer não? Mesmo sem ter o aplicativo de entrega, eu recebo mensagens que eu não autorizei de propaganda, de ultraprocessado de McDonald's, de não sei o quê, deles, na minha mensagem de texto. E para uma pessoa que tem o aplicativo lá e recebeu, sei lá, frete, não é frete que chama, né? Sei lá o nome. Entrega grátis, né? Grátis, isso, entrega grátis com cashback. E aí ela tá com fome. E aí ela vê Pronto. lá. É É só o que ela rápido, é precisa. fácil, ela não vai lavar louça, ela não vai ter que ir no mercado. Então, assim, são facilidades que têm um custo muito alto que você não enxerga. De novo, né? Tudo que a gente falou até agora. Tem muitas coisas fáceis, é muito legal ficar parado resolvendo problema e não ir no banco andar a pé. Só que aí você precisa compensar o seu dia pagando um pouco de movimento, fazendo força de propósito, indo lá na academia. E aí você acha que isso é um esforço, um desconforto horroroso, que é um sofrimento. Ai, tadinho de mim, eu fui na academia hoje, eu mereço comer um bolo de chocolate, porque ai, que horror, fui lá para academia. Então, é uma questão de enxergar as coisas de um jeito diferente. Cara, o mínimo que você pode fazer para compensar todo esse tempo que você fica parado é ir se movimentar, gastar, suar, porque você não tem mais que fazer isso para sobreviver. Então, vai lá e faz, né? Exatamente. Então, um Exatamente. negócio assim. Você estava falando dos livros, né, e tudo mais, do Geração Ansiosa. Eu não comecei a ler ainda, mas já li a sinopse. A Máquina do Caos. Que legal, não sabia. Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e o nosso mundo.
Legal, hein? Bem interessante, a sinopse é bem interessante. E assim, sabe, Maíra, eu vi outro dia uma frase que dizia assim: eu não tenho medo do avanço da inteligência artificial, eu tenho medo do avanço da burrice natural. Tá entendendo? E essa burrice Sim. natural não é pejorativo, é porque as pessoas estão usando a inteligência artificial e atrofiando o próprio cérebro. E aí a gente fica com medo. Ah, será que vai ter um Skynet, que vai ter exterminador do futuro? A gente fica Não com medo precisa dessas coisas. muito, não Não precisa vai muito, ter. não. Simplesmente vai ter um bocado de gente que não consegue fazer absolutamente mais nada porque tem um chat GPT ou um DeepSeek ou qualquer coisa dessa natureza que faz por ele. E ao invés da Exatamente. pessoa ganhar tempo com essas coisas, para ter mais tempo para si, para ter mais tempo para a família, para usar para ler um livro, a pessoa está usando a inteligência artificial para ficar mais grudado ainda na Usa inteligência mal, né? artificial. Tá entendendo? Exatamente. E Com certeza. é uma coisa que, sabe, eu vejo, a gente vê muitos desses videozinhos que aparecem no Instagram das pessoas viciadas e do ataque de histerismo da criança quando perde a tela, né? Que são Muito coisas assim triste. tristes, né? A gente falou de comida, daquele pai sem noção que dá sorvete para a criança de 1 ano e a criança fica, né? Sabe, são umas coisas sem noção, mas a gente está fazendo a mesma coisa. As pessoas Sim, estão olhando para isso e quando você vai ver, tem um ou outro comentário dizendo como é que você deu doce para criança e tudo mais. Mas a maioria dos comentários é, olha que fofinho, e fazendo com o seu próprio filho. A gente não, sim. a gente perdeu. Você falou do filtro da pele, né? E na hora que você falou, eu pensei, cara, eu nunca usei filtro no Instagram. O filtro que eu uso é pegar sol todo dia, comer bem. É o filtro que eu uso. Todo Sim, mundo fala. A minha irmã é grossa de raiva comigo, porque a minha pele com 50 anos de idade é melhor do que a pele dela com 45. Tá entendendo? Aí eu digo, Roberta, Roberta é o nome da minha irmã. Eu pego sol, eu como bem, eu raramente como uma porcaria. Isso é meu filtro. Tá entendendo? Agora, a gente tem que perder esse filtro de internet, de pele, mas ganhar um filtro para selecionar aquilo que a gente tá vendo. É desconfortável. É sim. A Tati está desconfortável. falando aqui, ó, pior, nos criticam quando não damos doce. Exato. E aí, Né? esse é um desconforto, porque o ser humano nasceu para viver em grupo e ser aceito. E aí Uhum. é difícil quando a gente faz um negócio desconfortável É. e ainda criticam a gente à volta. E aí, só se você tem uma mentalidade forte para falar, cara, pode criticar o quanto quiser. O seu filho vai lá para a estatística dos 88% doentes que a gente tem nos Estados Unidos, o meu não, Pronto. entendeu? E tá Então resolvendo. é Tá? desconfortável, mas se você souber que é um desconforto que vale a pena, muda o jogo, E, né? Então sabe, a é gente difícil. acaba encontrando a nossa tribo, sabe, Maíra? A gente acaba encontrando a nossa tribo, sabe? Sim, Porque a gente vai, mais cedo ou mais tarde, a gente vai encontrar. E aí a gente já tem um outro problema. Porque eu falo as coisas e imediatamente me vem o advogado do diabo na cabeça e já me gera uma sim, coisa. Porque da mesma forma que, por exemplo, encontrei a minha tribo de pessoas que seguem uma alimentação melhor, cetogênica, carnívora, low carb, que seja, rebelião saudável, essa coisa toda, essa tribo acaba se tornando um fator que é positivo, porque eu me incluo, né? Mas acaba se tornando também um fator negativo, que é o pessoal chama de echo chamber, né? Vira uma câmara de eco que só reforça aquilo que eu sim. acredito. Aí E tem o uma cérebro melhora vozinha, com um isso, desafio, né? exato, tem uma voz de fora jogando uma informação que eu digo, isso é falso, porque a pessoa não está dentro dessa câmara do eco, e na realidade não é falso, é uma coisa que eu poderia incorporar e que seria interessante, mas que eu não Sim. incorporo porque não vejo, Eu né? saí dessa bolha de propósito, assim. Eu estava muito mergulhada nela e eu vi que não estava melhorando, porque as pessoas não conseguem entender esse estilo de vida e tal. E as que vivem nela acabam sendo até um pouco repetitivas demais, Uhum. radicais demais, e isso não ajuda quem está de fora, Sim, porque a gente sim. precisa pegar o ponto principal. Então é por isso que no meu livro eu não tenho nada, eu não falo sobre nenhuma dieta, eu não falo de carnívoro, eu não falo de nada, eu não falo de low carb. Eu falo do problema do ultraprocessado versus comida natural, porque esse é o ponto. Depois disso, você busca um nutricionista especializado como você busca um médico e tal, para refinar. Agora, o cerne do problema é não entender a diferença entre comida e ultraprocessado, que não existiam há 70 anos atrás. É entender que o seu tempo livre
É muito diferente se você fica na tela versus você vai viver ao ar livre, tomar sol, brincar com seu filho com o cachorro na grama. Então, esse tipo de lazer também tá nublado nas nossas escolhas, né? Então, quando a gente deixa bem claro, a gente escolhe, eu vou ter um tempo dedicado para ficar vendo besteira no Instagram e rindo. Beleza, pode ter, Ok. mas escolhe direitinho e usa o resto do seu tempo para uma coisa que vai melhorar a sua saúde. Então, esse tipo de filtro aí, o nosso cérebro, ele melhora com desafio. Então, fazer coisas manuais difíceis, ler um livro inteiro físico, grifar, aprender, aplicar o que você aprendeu, isso a gente está perdendo porque está optando por fazer lazer raso, né? Então, assim, são muitas coisas importantes. Resumindo aqui, com muito carinho, finalmente saiu, está numa linguagem acessível e palatável. Então, para quem busca uma leitura que seja fácil de ler, mas ao mesmo tempo tem várias desses pontos que a gente tocou aqui que são profundos, que Uhum. assim pedem que você reflita. Então, às vezes você vai ler um capítulo e vai dar um tempinho nele, vai pensar, vai falar, cara, será que esse na minha vida é um problema? Não, não é, vou passar para o próximo. Se for, pensa, como que você pode melhorar a vida da sua família? Todo mundo junto é mais fácil do que sozinho. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar que não são radicais. Não é virar um monge budista que vive lá isolado e voltou para a fazenda e caça o que come. Não é isso, gente. É mais simples do que isso. Sim. Não é porque é simples que não é difícil, né? Mas eu espero muito que quem está aqui gostou volte para me contar o que achou. Porque um Tem livro gente que não é que tá lido dizendo não aqui que serve não para nada. consegue tem gente que disse aqui que não consegue sair da live. Quer dizer, a gente gerou o efeito inverso. Não, vai Vai ser um conseguir sim. desconforto sair da live. Mas não Mas se vai ser preocupe, a bom. gente encerra a live para você não ter problema. É isso aí. Ela já ia se esgotar, gente. A gente tem que trabalhar, eu e o Henrique. Exatamente. Temos um Maíra, calendário Maíra, foi aí. fantástico, foi fantástico. Eu estou muito ansioso para receber o teu livro. Eu já convenci a galera do clube de leitura, né? Não sei se o pessoal sabe, mas eu tenho um clube de leitura, tem lá umas 50 pessoas lá estudando com a gente. A gente hoje atualmente está com as inscrições fechadas, mas eu Ai, estou que fazendo pena! Não, mas é Abre porque eu estou aí. fazendo. Não, vou abrir. É porque a gente está fazendo uma reestruturação e eu quero fazer um relançamento com um visual novo, com uma coisa toda meio bonita. E aí, por isso que eu fiz Legal. esse grupo no WhatsApp para o pessoal ir entrando e ficando numa espécie de lista de espera. Que Né? Que é aquele que eu legal. te E, convidei para fazer aquela live e tal, sim, vou aproveitar e já tá adiantar. fechado, já conta. Sim, a doutora Maíra vai fazer uma live exclusiva para esse grupo lá do pessoal que está no WhatsApp, que é o grupo da lista de espera do Clube de Leitura. E o teu livro, eu já convenci o pessoal, vai ser o próximo livro. A gente está estudando Uh, esse aqui, A Carne Nossa de Cada Dia, né? Estamos terminando agora. E aí o teu livro já vai ser o próximo, certeza, porque, ai, que assim, legal. é um livro necessário. Tá entendendo? A gente prioriza livros escritos por brasileiros, né? A gente teve o livro do Dr. Souto, teve o livro do Dr. Fernando Bastos, e Ai, que agora o legal. seu, tá entendendo? E Olha que assim, honra, hein? Eu no meio desses sim, dois, que chique. para mim é uma experiência fantástica. Foi uma situação, sabe, Maíra, de associar duas paixões minhas, que é estudar e dar aula. Eu digo, cara, isso aqui, se eu conseguir Muito viver de legal. dar aula no clube de leitura, vai ser o meu Maravilhoso, né? sonho. Tá entendendo? Mas Nossa, assim, por eu enquanto não entendo dá para viver, total. ainda tem que fazer consulta. É isso aí. Mas, Não, mas eu Maíra, eu acho quero. que a consulta deixa a gente mais Sim, humano e até com mais vontade de aprender e sim, aplicar, né? Então eu sim, acho que é uma coisa que é um diferencial gigantesco um sim. profissional que é só teórico versus um profissional que atende pessoas reais todos os dias, que tem queixas reais, dores reais e que a gente pode ser útil colocando essas ideias maravilhosas que a gente tem acesso, né, em prática. Então, que legal que você está fazendo esse clube de leitura. Como eu disse, lazeres que a gente consegue colocar força manual, resistir ao uso raso de tecnologia, são muito preciosos. Então, vejam que legal, o clube de leitura é uma coisa que é online, né? Só Uhum. que é uma coisa online que é bem usada para você ter um lazer físico que enriquece o seu cérebro e não uma porcaria que você fica a cada 15 segundos você muda de tela
E a gente fica tentando entrar nessa loucura de querer fazer alguma coisa incrível em 15 segundos. Não existe isso. Eu até falo palavrão quando falo. Fale sobre gordura no fígado em 90 segundos. Falo nada. Correto, é isso aí mesmo. Sabe, eu tenho uma equipe que me ajuda com as coisas, inclusive eu resisti muito para contratar, porque era tudo eu que fazia, né? Meu Instagram era Sim, 100% eu. Aí eu disse, não, cara, não dá mais, não agora dá. eu É. tenho um bebezinho, eu tenho que ter mais tempo para me concentrar na esposa, no filho e tudo mais, então vou contratar, vou delegar essa parte. E aí eles, não, você tem que fazer um corte da sua live de 30 segundos. Eu digo, oi? Como é Sorry. que eu vou Muito difícil. cortar? A live tem 1 hora de duração. Você tem que fazer um corte de 30 segundos. Sim. Gente, Eu tenho muita dificuldade, eu dou trabalho para todo mundo, porque eu não eu consigo tenho falar muita em 30 dificuldade. segundos. E aí Eu não tenho dá para muita cortar dificuldade. nada meu em 30 segundos, porque fica no É, meio da frase. Eu não terminei o tenho raciocínio para ter. muita Por isso que dificuldade. o livro é um sonho para mim. Quem é É. nerd, gente, entende. Eu amo o livro, sempre fui do livro. Eu sou a Bela, da Bela e a Fera, que vivia com o livro na cara. Eu amo o livro, sempre amei. Eu, assim, eu vivo com o livro, livro físico. Eu rabisco o livro, eu ponho post-it, eu ponho adesivinho. Papelaria é o meu shopping center. Eu sou aquela pessoa nerd do livro físico mesmo. Eu lembro aonde está no livro. E eu tenho problema com Kindle, porque quando eu leio uma coisa boa no Kindle, eu tenho que comprar o físico para grifar. Porque o Kindle tira minha alegria. Quando muda o tamanho da tela, da letra, Uhum. eu já não sei mais onde estava do Sim, capítulo. É um negócio sim. louco, assim. Não, Aí o meu irmão me isso aqui é mandou. imbatível. Isso aqui é Não imbatível. tem nada Não melhor que um tem nada negócio melhor do físico que para isso você aqui. segurar e dar beijo e sentir o cheiro de livro. E o meu irmão me mostrou ontem. Eu vou hoje numa livraria. Vai ser o primeiro dia que eu vou numa livraria e eu vou, cara, eu vou ver o meu livro lá. Eu até vou ver se meu marido filma. Ele não gosta de filmar, mas eu vou ver se ele filma, porque vai ser incrível. Vai ser uma A emoção alegria de ter um maravilhosa. negócio de É. verdade, gente. Eu estou muito feliz. Então depois vocês me marquem aí quem vê o meu livro nas livrarias, tá bom? Show de bola, show de bola. Minha querida, Então é vou deixar isso. você ir. Não tava lhe prendendo, mas vou deixar você ir para. Sei que você tem trabalho, eu A também gente se tenho, vê no tá? clube de leitura, No clube então. de leitura. Parabéns pela iniciativa. Amo o clube de leitura, não tem nada melhor. Minha querida, muito obrigado por ter aceitado o convite. Parabéns, parabéns, parabéns demais pelo lançamento do livro. Estou aguardando ansiosamente a chegada do meu. Eba. Então tá bom, pode aguardar que ele vai chegar. Beijos. Beijo, tchau, tchau.